trouxe aqui para a gente fazer assim uma identificação mesmo, né? Porque no dia a dia, na correria, ali no nosso na nossa pressão por resultados, porque, claro, né, esse líder que tem essa conduta aí tão positiva, ele também é pressionado por resultados, né? A gente vive num ambiente em que a narrativa é melhorar resultados, otimizar recursos, e esse é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade também, né? A gente tem ali necessidades vindas de várias pontas, né? E que a gente só vai conseguir atender de modo legítimo se a gente conhecer, né? Se a gente se aproximar e a gente entender por que aquela demanda vem, e muitas vezes a gente vai precisar negociar essa demanda. Então, eu queria que vocês percebessem, né, que essa relação desse profissional que é mais passivo, executor, né, não questiona, não é chamado para participar, não se alistou, como é que vai refletir a equipe dele? Né? Como é que a equipe dele vai se sentir motivado ou influenciado por alguém que sequer consegue negociar a atividade da área, a sua própria atividade, ou tem dificuldade realmente ali de conversar e de ter um convencimento, né? Às vezes a emoção toma conta e ele não consegue, fica nervoso e acaba não conseguindo conversar com fatos e dados, né? Ou num tom de reclamação. Então imagine como é que você vai ter pessoas ali. Você pode ter alguns tipos de profissional. Você pode ter aquele profissional que está engajado, que tem muito desejo de crescer, que quer contribuir, e você vai ter problemas com ele, porque ele vai procurar em alguém na empresa um recurso para que o ajude a crescer, porque ele não vê em você uma pessoa que vai favorecer o crescimento e o desenvolvimento dele, né? Você vai ter um profissional, talvez aquele acomodado, que também se acomoda, não que você esteja acomodado, mas você fica ali aflito, né, e passivo, submisso, e você pode ter na sua equipe uma pessoa com um perfil parecido, ou você pode ter ainda aquela pessoa que se acomoda, que ele acha ótimo isso, né, e que aí ele fica numa posição de oposição, né, a posição dele é de se opor a você e a todo o contexto da empresa, porque imagina, qual é o humor que você coloca na equipe quando você não sabe negociar, né? Não é um campo ali que você consiga realmente motivar e incentivar as pessoas, né? As pessoas percebem na sua comunicação, no seu gestual, na sua expressão, na sua postura corporal. As pessoas percebem a sua frustração, o seu cansaço. E aí, como é que você vai dizer para eles? Ou você vai trabalhar naquele contexto de assim, olha, você sabe, né? A chefia é fogo, eles pedem umas coisas, é impossível de atingir esse resultado aí. Mas vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar. Líder, esse nunca deverá ser a sua narrativa com sua equipe, né? Porque se você chegar a esse ponto, você está no lugar errado. É melhor mudar, né? Ou de empresa, ou de posição, algo não está funcionando aí. E eu diria que só depende de você mudar, certo? Agora, quando a gente olha para aquele outro líder que é participativo, que se desafia, que conhece a equipe, que desafia a equipe a ir para um outro nível, né? Qual é que sabe negociar, que sabe levar proposta, que sabe discutir uma meta, que de repente, olha, essa meta aqui tem alguma coisa que a gente vai precisar rever, né? E de uma maneira muito positiva, com fatos e dados, como é que a equipe dele vai ver ele, né? Puxa, o meu líder sabe tudo, eu admiro porque ele conversa, ele é tranquilo, ele leva argumentos, ele consegue mudar uma situação, ele aumentou um prazo, ele conseguiu mudar a estratégia para a gente chegar a um resultado esperado, ele conseguiu viabilizar ferramentas, ele conseguiu viabilizar recursos. Olha, é outro tom que você traz para a sua equipe e, claro, né, as pessoas vão estar ali motivadas de fato a fazer um bom trabalho, porque elas têm um espelho, né? Elas tá refletindo ali o que você reflete a atitude da sua equipe, a atitude coletiva, né? E quando ela é negativa, ela também, infelizmente, é um espelho e ela acaba refletindo aquilo que você mostra de não tão positivo. Então, para a gente identificar
quais são, né? Eu fiquei aí a minha proposta era trazer os sintomas, né, de que você tá com o seu emocional comprometido e que é importante você se situar. Então eu trouxe os sintomas e eu trouxe dicas para que você se observe e para que você procure, através das dicas, criar o hábito de fazer, porque lembra, gente, nós, se você nunca me ouviu falar isso, nós somos seres de hábito. O hábito, ele tem um poder incrível. Sempre quando eu me habituo a fazer algo, né, e eu faço, e eu me esforço por um período para fazer, ele se torna uma coisa comum para mim, espontânea, passa a ser automática, mecânica, né? Então, por isso que a gente tem aquele livro, O Poder do Hábito, os 20 que tem programas que falam dos 21 dias e que de fato, né, o nosso cérebro ele passa a se acostumar fazendo uma atividade por 21 dias e aí aquilo ali passa a ser mais fácil. Mas, por exemplo, uma dieta, né? Por que que os endócrinos, os nutrólogos, eles falam de uma dieta de no mínimo um ano, né? De obter resultados aí pelo menos com uma prática, com um hábito, com uma regra, né? De um ano inteiro, né? Para a gente se acostumar, para aquilo se tornar parte da nossa rotina. Então, eu vou te dizer quais são os sintomas para você pensar e eu espero que sejam de muita utilidade para você. E depois eu vou vou falar as dicas para você passar a fazer, respirar fundo, ainda que você não acredite, mas repetir para você, para se tornar algo comum, né? Para você treinar o seu cérebro a essa ação que vai ser positiva e que vai ajudar você no seu trabalho e no seu desenvolvimento e na sua liderança e na sua negociação e relação junto com a sua liderança e seus liderados, ok? Vamos lá. Quais são os sintomas? Eu trouxe aqui uma listinha, né, para a gente seguir. A primeira delas, né, é quando você se sente quando você sente uma frustração, né? Primeiro indício de que você está ali com estresse é você ter aquele sentimento de que não tá bom, eu não tô contente, alguma coisa tá errada, né? A segunda, você perde, e essa é muito interessante, que tem total relação com a nossa posição enquanto líder, né? Você perde o interesse de servir as pessoas. Então, é como se você não tivesse mais a responsabilidade de servir, né? De servir tanto os seus liderados aqui, as necessidades dele, quanto da sua liderança ou dos seus pares. Você fica ali, você perde a vontade. Então, isso é um indício de que você tem aí um nível de estresse que está acima do que é possível, né? Do que seria permitido para a gente lidar com as nossas atividades no trabalho. A outra é um desgaste físico grande e você tem dificuldade ali de lidar com as suas emoções e com os seus pensamentos. Você não consegue você não consegue agir com razão, né? Você está ali sempre é, em desequilíbrio com o que você pensa e com o que você se sente, portanto, você pouco vai para a ação. Então é importante analisar isso aí também. Se desgasta, né? Você está tão desgastado fisicamente, você não tem ânimo para fazer. E isso é um desequilíbrio entre pensamento e emoção, né? E que você precisa usar, porque a razão e o pensamento e a emoção, ela traz equilíbrio, traz a razão, né? Isso eu aprendi na instituição do Dr. Norberto Kepp, um cientista brasileiro, muito inteligente, dá uma contribuição incrível para nós. Então, isso é uma coisa que, de fato, né, o pensamento, o sentimento, causa o equilíbrio, que é a razão. A razão o equilíbrio dessas duas pontas, é do nosso pensamento e do nosso sentimento. Bom, o terceiro sintoma é a negatividade e sabe aquela coisa que você só reclama? Aí você fica reclamando, nada tá bom, você fica ali como vítima da situação, você sempre se sente numa posição de, vamos dizer assim, numa posição frágil, né? É, e ocorre, e eu acho que isso é bem significativo, você passa tem algumas ocorrências na sua vida como um todo
que não são favoráveis. Então você recebe notícias de problema, né? O filho não vai bem na escola, deu problema lá na caixa de água, na torneira, queimou lâmpada. E isso é uma questão de energia mesmo, né? Realmente, assim, quando a gente está focado, não, quando a gente está focado, não, né? Quando a gente chegou nesse ponto de estresse, a gente está tão acumulado, assim, de pensamentos ruins, que a gente acaba trazendo realmente algumas consequências físicas, mesmo não só no nosso corpo, mas também ao nosso redor. Então isso é um sintoma também. Quando você começa a receber notícias ruins, as coisas não vai bem, você começa a perceber muito problema, ou porque talvez os problemas até existam já, né? Mas como você está percebendo isso, está te causando mais desgaste, isso é um indício de que você é um sintoma de que você está estressado, que a sua emoção está bem desequilibrada aí. Baixa concentração, eu acho que essa também, né, além daquela que eu falei de você perde o interesse de servir as pessoas, a baixa concentração é aquilo, você deixa tudo para depois. Hoje fala-se muito da procrastinação, né? Mas você precisa, sabe aquele plano que você tem que fazer, que vai favorecer a sua equipe, né, aquele ajuste no planejamento que você precisa fazer e você vai deixando para depois, e aí você vai se distraindo com reuniões, participando de reuniões que você não precisa participar, ou você foge daquelas que são importantes, que seria muito importante a sua atuação, que você levaria uma informação decisiva. Então você começa a fugir. Então isso é um indício de que a coisa não vai bem e que você precisa aí avaliar o seu relacionamento com a sua liderança, inclusive, né? O que isso está gerando aí no seu emocional, né? No seu estresse, que você está se criando, se colocando muita exigência, você está se criticando muito, você está com uma expectativa enorme de si mesmo, mas em contrapartida, a sua resposta, né, a sua postura, a sua atitude, a sua conduta está em baixa, o seu emocional está abalado. E a outra é que você se sente sobrecarregado. Por quê? Porque aquilo que eu falei, você acaba aceitando aí muitas atividades extras, você não avalia, você só admite e você passa para frente sem nenhum questionamento. E, claro, as pessoas da sua equipe vão reclamar, vão dizer que não conseguem e você vai ficar ainda mais esgotado, né? Ainda mais estressado. Bom, o outro é que você, por exemplo, você já tinha conseguido superar um mau hábito, mas nesse momento de estresse, de desequilíbrio emocional, o que acontece? Você volta a repetir, a fazer, né? Você volta a reproduzir maus hábitos. Então, isso é outro ponto. De repente, você parou de fumar, por exemplo, aí você volta a fumar. De repente, você estava praticando atividade física, que era algo que estava te ajudando, você para de fazer atividade física. Então, você começa a retornar aos maus hábitos, aos velhos hábitos, e isso é importante você se antenar, porque você não tem energia, né? E o último deles, você olha esse, gente, eu acho que é muito legal você até anotar. Você se afasta de todos os bons exemplos que você tem. Então, os bons exemplos de mentores, de pessoas que você admira, de repente você se afasta do seu pai, da sua mãe, que são pessoas, né, coerentes, ou, sei lá, de um amigo que você admira e que você tem aprendido com ele muitas coisas sobre liderança, sobre como lidar com pessoas, e aí você se afasta. Por quê? Porque você quer o quê? Um isolamento. Para quê? Para você ficar nas suas ideias e para você ficar preso ali no seu vitimismo. Então, pensa nisso, né? Revê o vídeo, pensa no que eu falei, avalia como é que está o seu nível de estresse. E se você tiver com um nível alto de estresse, procure ajuda. Procure ajuda, de repente, em um lugar que não seja exatamente sua liderança. Ou, de repente, você procura sua liderança, mas eu acho que não, se tiver muitos, é melhor não procurar. Mas conversa com uma liderança que você admira, que você respeita, que você sabe que é maduro e que vai te ajudar. Procure um mentor. Né? Tenha um mentor, não precisa contratar uma mentoria. Se você puder contratar, ótimo. Mas procure alguém que possa te orientar e que possa ser um suporte na sua vida profissional, né? E que não te avalie diretamente e se comprometa com ele, ok?